As eleições americanas estão se aproximando e você já parou para pensar que o resultado dessa eleição pode mudar drasticamente o seu portfólio, os seus investimentos? Pois é, seja Trump ou Kamala Harris que assumir a presidência, é possível que as políticas econômicas dos Estados Unidos mudem drasticamente, desde a parte de inflação, afetando até em alguns setores como a parte de criptomoedas. Hoje, iremos abordar como que essas políticas econômicas podem afetar o seu portfólio e o que você deve fazer para então se proteger. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes da gente adentrar aqui no conteúdo, eu só peço para você deixar aqui embaixo nos comentários qual dos dois presidentes você acha que vai ser melhor para a economia, o Trump ou a Kamala Harris? Deixa aqui embaixo. Vamos começar então discutindo aqui o que aconteceria se o Trump fosse reeleito, né? Trump é presidente agora, o que é que vai acontecer na economia? Vamos analisar as propostas econômicas dele. A primeira grande proposta dele é a política anti-imigração. Vale ressaltar que a imigração aqui ele tem dois lados da moeda que a gente tem que discutir. Quando o imigrante chega, ele arruma casa, emprego e comida, né? Então, ele movimenta a economia tanto no mercado de trabalho, onde ele é uma força de trabalho que diminui a pressão inflacionária sobre os empregadores, mas ao mesmo tempo eles movimentam a economia no sentido de alugar de casa, de comprar comida e obviamente isso aqui tem os dois lados da moeda, desinflacionário e inflacionário, a gente tem que ver qual delas vai ser mais impactante na economia. Agora, na minha opinião aqui, boa parte da recessão americana não aconteceu justamente por conta dessa demanda que surgiu por conta desses imigrantes. Não sei se de fato foi isso, alguns estudos serão feitos no futuro e será aprovado ou não esse ponto, mas eu acredito que essa recessão não aconteceu muito por conta dessa política, então pode ser que isso não seja tão positivo assim para os Estados Unidos. E falando ainda dessa parte de inflação, o Trump já falou que quer reduzir a carga tributária sobre as empresas, o que faz com que essas empresas investam mais dentro da economia, que faria a economia crescer, que é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo isso também faz a economia mover, né? Maior demanda, que de novo aumentaria a inflação. E de outro lado aqui, a gente tem que, se o custo do governo se mantém constante e eles cobram menos das empresas, eles recebem menos, eles vão ter que se endividar mais. E a dívida americana já está em patamares extremamente elevados, inclusive a dívida americana, o serviço da dívida, a taxa de juros que eles pagam sobre a dívida está ali em torno de 7 a 8%, e ficar maior, vai ter que ainda aumentar mais esse valor. Então, no momento em que a taxa de juros tende a permanecer mais alta por mais tempo, eu não sei se isso aqui seria o melhor no sentido econômico. Um outro ponto que o Trump fala bastante é justamente sobre a energia suja, né? Furar mais poços de petróleo. O que, de um lado, diminui o preço na bomba, já que aumenta a quantidade de petróleo no mercado, aumenta a oferta, diminui o preço, mas ao mesmo tempo vai de contra com que a maioria das políticas envolvidas querem, que é essa energia renovável, essa energia verde, energia limpa, para combater a questão dos efeitos estufa, dessas modificações climáticas que estão acontecendo pelo mundo. Mas aí tem um papo para um outro vídeo. Se você se interessar, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. O último ponto aqui da política econômica do Trump é justamente a questão dos Bitcoin. Ele quer montar uma reserva em Bitcoin, e aí eu não sei se esse pró-cripto é mais para angariar os votos ou se ele de fato acredita. No entanto, independentemente disso, ele diz ser pró-cripto e tende a fazer isso, uma reserva em Bitcoin, o que deve ser muito bom para o mercado de criptomoedas. Mas representa um risco para os Estados Unidos, já que o Bitcoin, as criptomoedas em geral, têm volatilidades grandes, e isso faz com que haja muita flutuação no preço lá dessa reserva de valor, o que não é de forma alguma o ideal para uma reserva de valor. Porém, uma coisa que não tem flutuações aqui é a qualidade dos nossos vídeos. Então, já clica no botão se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, que é para você não perder nenhum dos conteúdos que trazemos por aqui. Agora, vamos falar um pouco do que aconteceria se a Kamala Harris fosse eleita presidente dos Estados Unidos neste momento. E as políticas econômicas dela não são muito bem ditas, né? Mas a gente pode assumir que ela teria um viés econômico muito parecido com o do Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Então, se o Trump é contra a imigração, ela tende a ser mais leniente com a imigração, inclusive a imigração ilegal, e tem aquela dualidade que eu disse, né? Maior pressão, ou no caso dela, menor pressão sobre os empregadores, né? Inflação do trabalho, mas uma maior demanda por consumo, por imóveis nos Estados Unidos, o que faria com que fosse mais inflacionário. Só que ela adiciona isso à vontade dela de fazer vários imóveis, alguns milhões de imóveis, o que talvez equilibre isso e não fique tão inflacionário assim. Contudo, aumentaria muito também a despesa dos Estados Unidos, né? Uma expansão da sua dívida, o que traria novamente aquela pressão sobre dívida PIB que eu mencionei também no caso do Trump. Outra coisa que a gente pode assumir aqui, falar da Kamala Harris, é justamente o seu viés anti as criptomoedas, ou não tão assim aceitável uma relação com ela, né? Ela não acredita muito nisso. Então, a gente tende a ver mais um movimento aí que a gente já tinha agora nesses últimos 4 anos e continuar
indo atrás da galera cripto, vendo se faz sentido ou não faz, se vai ter ou não considerado uma commodity ou se vai ser considerado uma ação, né, um ativo de empresa, por parte dessa em si, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer com relação a esses dois aqui, mas ela não é tão favorável assim com essa parte da criptomoeda. Um terceiro ponto que a gente pode mencionar aqui da Kamala Harris é justamente a continuidade dos investimentos em energias renováveis, que é muito em linha com o que as grandes economias pelo mundo já estão fazendo, né, para combater aí o efeito climático da questão do efeito estufa. E aí, esses investimentos tendem a ser impulsionados, né, a crescer, o que representaria, então, uma oportunidade para os investidores se impulsionarem os seus ganhos através de também investimentos nesse setor. E falando em impulsionamento, você sabia que você pode impulsionar aqui o nosso canal? E para isso, basta você deixar um like aqui embaixo, que o próprio YouTube vai fazer um impulsionamento para a gente. Beleza? Diante das possíveis mudanças nas políticas econômicas que podem ser implementadas, que de fato tendem a ter um impacto significativo dentro da economia, é crucial que você que é investidor tenha um foco de longo prazo. Os políticos, eles ficam alguns anos, mas a sua carteira tem que ficar, ou tem que sobreviver por 20, 30, 40 anos. Então o seu foco tem que ser mais para o longo prazo. Por isso, a sua carteira de investimentos ela não pode depender de político, seja político A, político B, não importa. É importante que a sua carteira ela não seja visando justamente o cenário que vai acontecer neste momento, que você não fique alternando isso de tempo em tempo por conta das eleições que vão acontecendo. O segundo ponto para a gente mencionar aqui é a questão da diversificação. É fundamental, é crucial que a sua carteira seja diversificada, tanto em termos de moeda, países, jurisdição, de setores, de ativos, tudo isso é muito importante você ter na sua carteira de investimento para evitar um grande problema caso as políticas econômicas venham de contra o que você tem na sua tese de investimentos. E o terceiro ponto é que você tem que ter um foco maior em qualidade e também na parte de crescimento sustentável da sua carteira. A qualidade dos ativos é imprescindível, independentemente do que aconteça, é bom que você tenha, é essencial que você tenha uma carteira de ativos que tende a se valorizar ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, é crucial que a sua carteira de investimento ela tenha um crescimento sustentável, aproveitando dos efeitos dos juros compostos. De nada adianta ela subir 100%, 100% e depois cair 80, 80, 80. O importante é que você tenha crescimentos constantes aqui ao decorrer do tempo, aproveitando dos efeitos dos juros compostos que vão aumentar gradativamente aí a quantidade de dinheiro que você vai ter, o seu patrimônio ao decorrer do tempo. E aí eu venho a lembrar aqui a regra do Warren Buffett, né? Que eles têm duas regras no mercado financeiro. A primeira é que você não perca dinheiro e a segunda é que você não esqueça da primeira regra. Então, basicamente, o seu foco tem que ser uma carteira de investimento focada no longo prazo, justamente para que as eleições americanas, apesar das volatilidades que elas vão trazer para sua carteira, que você sobreviva independentemente do que aconteça. Que você tenha um foco aí, você consiga passar por essas turbulências sem ter problemas significativos nos seus investimentos. E lembre-se, a carteira de investimento ela deve ser focada no longo prazo. Políticos duram apenas 4 anos e a sua carteira deve durar muito mais tempo do que isso. Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo para nos deixar saber que você está curtindo o que a gente está trazendo por aqui. Lembro de você deixar aqui embaixo nos comentários a resposta à pergunta que a gente fez lá no começo do vídeo. Quem vai ser melhor para a economia? O Trump ou a Kamala Harris? Deixa aqui embaixo nos comentários e me explica por qual motivo você acha que a pessoa que você colocou aqui embaixo vai ser melhor. Eu fico por aqui, um forte abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.